Será que eu sou gay? Por que eu faço vídeos sobre as testemunhas de Jeová? E qual é a religião que eu recomendaria? Essas são algumas perguntas que eu vou responder nesse vídeo no Pioneiro Responde. Oi, eu sou o Pioneiro, o seu amiguinho, e hoje eu vou reagir a alguns comentários e responder algumas perguntas que vocês deixaram aqui nos vídeos. Eu sei que vocês sempre me cobram por poder responder, então eu decidi responder algumas perguntas e comentários que vocês deixaram. Muito obrigado por você estar aqui, mais uma vez, assistindo aqui o canal Pioneiro, certo? Vamos lá, simbora? Bem, primeira mensagem que vocês estão vendo aí é do Portilho Afiações. Ele diz assim: por que você é revoltado com as testemunhas de Jeová? Acho que você queria um cargo lá, como não recebeu, devido à sua língua grande, caiu fora. Até aí tudo bem, mas viver sua vida se incomodando com um grupo que você nem quis ficar lá, e também nem te quiseram mais lá, viva sua vida e deixa Deus julgar. Nem Jesus julgava as pessoas, saiu de uma igreja e vive de falar dela. Me parece coisa estranha. Portilho, obrigado aí pelo seu comentário, tá? Ele fez um comentário aqui num vídeo que eu falava coisas que eu fiz depois que eu saí da Testemunha de Jeová. Então vamos lá, meu querido Portilho. Eu não sou revoltado com a Testemunha de Jeová, tá? Não sou revoltado de maneira alguma. Se você acompanha meus vídeos, você vai ver que não vai ver revolta nenhuma. Não vai ver revolta, não vai ver xingamento, não vai ver gritaria. Não sou revoltado. E você diz assim, acho que você queria um cargo e não recebeu. Eu tinha cargo. Eu fui servo ministerial na congregação e eu entreguei o cargo porque não estava me fazendo bem. Foi um período difícil para mim, foi um período que eu tive depressão e os anciãos, do modo geral, parece que não entenderam o que significaria uma depressão e eu entreguei. Então, meu querido, não era que eu queria receber um cargo, eu já tinha um cargo, então eu entreguei. Mas aí ele está dizendo aqui o seguinte, que eu saí porque eu tinha a língua grande e vive se incomodando com um grupo que você não quis ficar lá e as pessoas não quiseram mais, não me quiseram mais lá. Deixa Deus julgar. Essa parte que você disse aqui, viva sua vida e deixe Deus julgar, seria bom também ser aplicada lá. Só que não acontece isso. Quando alguém comete algum deslize, ninguém diz, não, deixa Deus julgar. As pessoas são julgadas e são expulsas. No meu caso, eu não fui julgado. Eu não cometi nenhum erro. Eu decidi parar de frequentar em agosto de 2020, porque eu compreendi que aquilo que eu estava seguindo não era compatível com o que eu aprendi nas Escrituras. Eu não tinha mais como apoiar o grupo do corpo governante baseado no estudo que eu fiz das Escrituras e do conhecimento da história da organização que eu pude pesquisar e ver que não era aquilo que eu imaginava. Portanto, meu querido, deveria acontecer isso com as pessoas que decidiram sair. Só que o que acontece? É totalmente diferente. Quem decide sair, essa pessoa ela é considerada inimigo de Deus, filho do diabo, uma pessoa que abandonou a Jeová. Quantas vezes eu já ouvi isso? E isso em verdade, são um tipo de discurso preconceituoso com os ex-membros. Então, se realmente isso fosse aplicado com os ex-membros, vai sair, beleza, tudo bem, seja feliz. Quando quiser voltar, volte. Quando quiser visitar, visite. Mas não acontece isso. Quando você decide não continuar, você morre. É feito um enterro público, anunciando o seu nome para as pessoas que conviveu com você, para que a partir dali você possa ser considerado invisível, morto socialmente. Por isso que existem tantos dissidentes falando na internet, por causa do tratamento com os ex-membros. Se os ex-membros fossem tratados com dignidade, com respeito, eu tenho certeza que não haveria tantas pessoas na internet falando das suas experiências. Tomara que um dia isso possa mudar. E eu tenho certeza que quando isso mudar e as pessoas forem tratadas com dignidade como seres humanos, grande parte dos dissidentes deixarão de existir. Pode escrever o que eu estou dizendo aí, esse dia vai chegar, porque ou muda ou vai perder todo mundo. Porque em 2024, no século XXI, ninguém admite grupos que incentivam outros grupos a desprezar quem abandona ele. O próximo comentário é do Rafael Veiga, que comentou aí num vídeo que eu fiz a respeito do desespero do corpo governante com respeito aos apóstatas, entre aspas. Ele disse assim, que medo é esse de ouvir outras pessoas? Se eles têm a verdade, não precisa ter medo de ouvir outros. É o que eu sempre digo aqui, Rafael.
Que verdade é essa que tem medo do contraditório e dos questionamentos? Eu acho o seguinte, se você tem uma verdade, se você tem a verdade, nada no mundo vai poder destruir os teus argumentos verdadeiros. Porque não existe mentira no mundo que possa derrubar uma verdade, porque a verdade ela é transparente, ela é inquestionável. Agora, uma verdade que é frágil, que não sustenta o diálogo com um crítico de 5 minutos, é muito estranho, né? É muito estranho. E por isso que existe total dificuldade, né? Ou pelo menos de proibição para ouvir o contraditório, o questionamento, até mesmo notícias, né? O corpo governante fala nas suas publicações que os irmãos devem desligar a televisão imediatamente para não ouvir notícias que critiquem o corpo governante. É complicado, né? No vídeo que eu fiz aí, o comentário do José Roberto de Araújo pergunta o seguinte: bom dia, o senhor é homossexual? Para, meu menino, com essa pergunta, mas eu tenho um cara de homossexual. Sendo sincero, gente, deixa aqui nos comentários, eu tenho um cara de homossexual. Mas não, eu não sou homossexual, eu sou heterossexual. E eu não sei o motivo da pergunta, mas está aqui respondida, né? Eu acho que talvez algumas pessoas confundam, porque aqui é um canal divertido, é um canal de entretenimento. Talvez você não percebeu, mas o meu nome de verdade não é Pioneiro Oficial. Isso aqui é um canal que tem um personagem que eu sempre gosto de reafirmar, que o nome desse personagem é Pioneiro, tá? Que tem a característica de vestir camisa de botão, ou na cor amarela, ou na cor verde, e que tem todas essas características que vocês já viram. E tem alguns vídeos de humor que eu já fiz usando roupa feminina, usando características femininas. E às vezes as pessoas se confundem isso. Mas aqui é um canal de entretenimento. Então, não tem nada a ver com a vida real, praticamente. Vamos dizer dessa forma. Tá bom? Outra pergunta. Vamos lá. Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é maravilhosa. A pessoa não tem nome aqui. Essa pessoa fez uma pergunta no vídeo que eu falei de como eu conheci a minha esposa. Se você quiser ver esse vídeo, é só colocar aí, como conheci minha esposa Pioneiro Oficial, que vai aparecer para você. É uma história muito interessante, inclusive. Uma história linda de amor. Muito linda. Vocês vão chorar horrores. Você tirou ela também da religião ou em comum acordo? Bem, quando eu saí, eu disse, como um casal, sempre há diálogo. Inclusive, eu adiei muito a minha saída por causa dela. Porque toda vez que eu falava, existia um chororô, ficava de mal de mim. Então, era uma situação muito complicada. Até que um momento, ela compreendeu que aquilo ali não estava me fazendo bem e que se eu continuasse, eu iria ficar pior. Porque era uma coisa que eu não estava gostando mais de seguir. Porque eu não concordava com muitas coisas, eu não tinha nem como ouvir aquelas palavras que eu já entendi que eram palavras dissimuladas, manipuladoras para prender as pessoas lá. E aí eu sempre fui muito sincero, dizendo que eu não iria continuar por muito tempo, eu não conseguiria continuar por muito tempo, porque eu já não concordava com algumas coisas e eu não tinha como apoiar algo que eu não concordo. E aí até que um momento, no período da pandemia, ela passou a entender muitas coisas com uma certa resistência, e aí eu percebi que eu conseguiria sair. E assim fiz, eu saí. Mas se caso ela quisesse continuar, inclusive várias vezes eu falei isso, não teria problema. O importante é que o nosso casamento ficasse preservado, que o casamento estaria acima de qualquer coisa, qualquer religião, de qualquer coisa. E eu deixei bem claro, inclusive eu já até imaginava, né, porque se ela fosse para as reuniões, iria voltar tarde, eu iria até lá, poderia até assistir algumas reuniões sem nenhum problema, para poder acompanhá-la. Mas ela percebeu que as coisas que me fizeram sair realmente faziam sentido, e há pouco tempo depois decidiu sair e parar de frequentar também, como estamos até hoje. Outro comentário aqui é o seguinte, isso aqui foi num vídeo curto, né? O Marcos Roberto Barbosa diz o seguinte: nunca foi pecado um membro ativo conversar assuntos triviais. Triviais. Meu querido, já começa errado, tá? Porque sim, era proibido, e é ainda proibido, qualquer membro ativo conversar assuntos triviais, sim. Tá? Você já começou errado. E aí você colocou trabalho e transações comerciais. Esses não são assuntos triviais, são assuntos de necessidade. Como desassociado. A instrução é clara, deixar de ter convivência. Não é verdade. Deixar de ter convivência é a instrução atual. A instrução do corpo-governante sempre foi de não ter nenhum contato, exceto nos casos de trabalho, de fato. Exceto nos casos de trabalho, que não são assuntos triviais, são assuntos de necessidade. Agora o ponto é o seguinte, você
Você diz que a forma de tratar um ex-membro é bíblica e utiliza 1 Coríntios 5, 9 a 11. Só que lá nesse texto, lá diz que o tratamento deveria ser para qualquer um que se chame irmão. Qualquer um que se chame irmão. E lá não diz que, assuntos de trabalho você pode conversar. Assuntos comerciais você pode conversar. Isso não está lá na Bíblia. Essa exceção, quem criou foi o corpo governante. Ou seja, a interpretação que você está seguindo não é uma interpretação da Bíblia. É uma interpretação de homens. Homens criaram essa interpretação e eles colocaram exceções onde acharam necessário e você apenas segue. Claramente isso. E ele continua dizendo aqui, somos incentivados a não odiar o irmão ou a irmã desassociada e sim repudiar o pecado que causou a disciplina. Tá bom. Isso é o que você está dizendo, né? As publicações não dizem muito bem isso, certo? E quando você diz aqui causou a disciplina, é importante dizer que nem todos que saíram foi por causa de disciplina ou de pecado. Muitas pessoas saíram porque não concordavam mais com o corpo governante. As pessoas passaram a conhecer o que de fato era o corpo governante e passaram a sair. Então não existe pecado, não existe disciplina, não existe nada para se arrepender nesse caso. É apenas uma decisão pessoal. Então, mais uma vez, como eu disse, a interpretação de tratar pessoas de formas invisível, o ostracismo, não é bíblico. É uma interpretação de homens, onde esses mesmos homens colocam exceções no cônjuge, colocam exceções na família que mora na mesma casa, em transações comerciais, exceções essas que não são apresentadas na Bíblia e são apenas interpretações humanas. Tá certo? O outro comentário aí diz o seguinte, vem aí mais mudanças. Esse foi o vídeo que essa pessoa comentou. A Betinha falou o seguinte, eu fiquei inativa em 2013 com o nascimento da minha filha com síndrome de Down, necessitando de uma cirurgia do coração aos 5 meses de idade. Aí o sangue me acordou. Fiquei no chove não molha na organização por causa da família e de muitos amigos, entre aspas, que tínhamos lá dentro. Em 2020, umas semanas antes do lockdown, eu chamei os ansiosos e disse da cara dele que iria me dissociar. Noto que muitos saíram na pandemia. É verdade, Betinho. Muitos saíram na pandemia porque viram a oportunidade de fazer isso. Entenderam que as pessoas, que não estavam fazendo falta aquelas atividades intensivas que eram de ir para pregação, reunião, campo, o tempo todo. As pessoas perceberam que isso, de uma certa forma, não fazia falta e as pessoas passaram a ter acesso à internet, já que estavam em casa, e conhecerem mais sobre a organização. Outro comentário desse mesmo vídeo foi o seguinte, na sua opinião, qual é o grupo religioso que poderíamos seguir? Tipo, o que está de acordo com a Bíblia? O Wallace está fazendo a pergunta. Meu querido Wallace, é o seguinte, a minha opinião é essa. Vamos lá. Todos os grupos religiosos, no caso aqui cristãos, eles têm a Bíblia como fonte. Alguns seguem algumas coisas e outras não são seguidas. O que eu quero dizer é que todo grupo religioso, toda denominação cristã vai ter problemas, vai ter erros e vai ter acertos. Então não existe um melhor do que o outro. Quem vai definir que é o melhor vai ser a tua concepção, tá? A tua concepção. O que eu sempre gosto de frisar é que existem grupos que são saudáveis e grupos que são tóxicos, grupos que te fazem mal por causa das interpretações. E essas interpretações muitas vezes são interpretações farisaicas, que colocam cargas pesadas nas costas das pessoas. Aí fica um pouco complicado. Tá? Com respeito às Testemunhas de Jeová, eu vou ser bem sincero para você. Eu nunca tive problemas com ninguém lá. Nunca tive problemas. E fui muito feliz nesse grupo. O grande problema, na minha opinião, sobre as Testemunhas de Jeová é o corpo governante. A liderança é o grande problema. E isso envolve as interpretações que não têm base bíblica, como transfusão de sangue e o ostracismo. E não as pessoas, de um modo geral. Eu vejo que existem muitas coisas positivas na organização, mas existem muitas coisas negativas que adoecem pessoas, além do controle excessivo nos membros. Para você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa pesquisar as publicações. Se você for fazer um casamento, você tem que ver nas publicações o que pode fazer e o que não pode fazer. E lá vai dizer que não pode brindar, não pode jogar arroz, não pode jogar um buquê de noiva, você vai ter que ter um diretor da festa, você pode entrar com seu pai ou não pode entrar com seu pai, você pode convidar um parente desassociado ou não pode convidar. Então, tudo que você fizer na sua vida, você tem que pesquisar nas publicações. Esse é um controle abusivo que ultrapassa os limites de uma denominação saudável. Isso, na minha concepção. E isso mexe com as pessoas. Porque, por exemplo, pessoas precisarem de uma autorização para poder usar uma determinada vestimenta, ou poder usar barba ou não, isso é um controle acentuado além do normal. E isso são exemplos muito simples, mas existem exemplos muito mais graves e complexos que podem levar a pessoa a perder a vida por causa de um determinado tratamento de saúde. Então, são coisas muito perigosas, muito perigosas. Por isso que eu digo, todo grupo vai ter um lado positivo e um lado negativo, mas grupos tóxicos que te fazem adoecer, esses grupos são muito complicados.
certo? Bem, eu vou ficando aqui por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos seus comentários, deixa uma mensagem, que talvez a sua mensagem possa ser lida no próximo Pioneiro Responde. Um grande abraço para vocês, envie o amor cristão.